Olá, minha gente! Estamos em mais um episódio do podcast Bahia Flow. Hoje a gente vai conversar sobre meio ambiente e outras cositas mais com o estudioso do assunto, um cara que entende muito, André Fraga. Ele é vereador pelo PV, além disso, é também engenheiro ambiental e doutor pela USP, dentre outras coisas que não vai dar para falar aqui. André Fraga, é um prazer lhe receber aqui no podcast Bahia Flow. Seja muito bem-vindo, viu? Um prazer. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite, a oportunidade de a gente bater esse papo. Você esqueceu a parte mais importante, que é pai de Joaquim, né? Pai de Joaquim, que é a cara agora. dele, né? Eu nunca vi. A mulher passa 9 meses com o menino na barriga, o menino nasce a cara do pai. A cara de um, focinho do outro. Mas, enfim, bonito como seu filho está o meio ambiente ou não? Vamos passar para este assunto. Como é que você está vendo a situação, a questão da defesa das áreas verdes aqui na nossa cidade? Vamos lá. A questão ambiental é uma questão que abarca diversos temas e quando a gente entra na faculdade, né, eu estudar engenharia ambiental, você falou de engenharia ambiental, uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, uma das primeiras orientações que a gente recebe, os professores, é que a agenda ambiental, ela deve, precisa e é transversal e interdisciplinar. O que é isso? Está em todas as... Você pensar, por exemplo, em saúde, educação, em transporte, mobilidade, infraestrutura, você tem que pensar em meio ambiente. Interdisciplinar porque todas as disciplinas, de alguma forma, também podem abordar a questão ambiental em abordagens. Então, esse é um primeiro elemento que eu gosto muito de trazer, porque a questão ambiental é muito associada, de forma geral, a questões que têm a ver, geralmente, com áreas verdes ou com árvores, etc. Que, de certa forma, simbolizam isso, né? Porque, de fato, uma floresta, uma árvore é um grande símbolo do que é a natureza pra gente, né? Um rio. Mas, na prática, a gente vai muito além disso. A sustentabilidade, a questão ambiental, ela vai muito além disso. No caso específico da pergunta, como é que estão essas questões aqui em Salvador? Bom, Salvador é uma cidade da América Latina, de um país em desenvolvimento, com uma urbanização sem planejamento nas últimas décadas. E, obviamente, que ao longo dessas décadas a cidade veio perdendo, né? Foram sendo ocupadas legalmente, mas ilegalmente também as áreas verdes. Então, legalmente como? Então, um bairro de classe média, de classe alta, o cidadão tem lá um terreno, passa na prefeitura, faz o licenciamento, constrói um prédio onde antes tinha uma área verde, que é o direito dele, inclusive, do ponto de vista legal. Nas áreas mais populares, onde há déficit habitacional, as pessoas vão ocupando as áreas verdes, construindo suas casas de forma irregular, ilegal, em área de risco e tal. Você tem em Salvador essas duas, não só em Salvador, mas acho que na América Latina, na cidade de desenvolvimento, todos são muito parecidos, né? No Brasil é muito parecido todas essas cidades. Então, por um lado, você vai avançando em áreas verdes do ponto de vista legal, né, com consentimento, com licenciamento, com tudo certinho. E, por outro lado, você vai perdendo também áreas verdes por conta do déficit habitacional nas áreas mais carentes, mais pobres. Então, isso tudo dá pra gente um resultado final de perda de área verde. Qual é o desafio? É que a gente consiga, de alguma forma, preservar com instrumentos legais. Então, eu particularmente defendo muito a criação de unidade de conservação. Então, criar novos parques, proteger esses novos parques, implementar esses parques. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Cajazeiras não tinha um parque. A gente tinha lá a Pedra de Xangô, que estava meio protegida, meio desprotegida. Então, a gente viu uma oportunidade, criou o Parque Pedra de Xangô, no papel. O papel fica bonito, né? Depois, rapidinho, a gente fez o projeto, conseguiu a grana, executou e tá lá o parque protegido. Tem problema às vezes, aparece um querendo fazer uma besteira e tal, mas tá lá. Então a gente chegou e também fez a mesma coisa com o parque da cidade. Tava num estado muito ruim de conservação, reformamos e hoje tá, né, protegido. E aí vai o Parque das Dunas, o Parque Marinho da Barra, o Parque dos Ventos, o Jardim Botânico. Enfim, deixamos uma série de legados de áreas verdes protegidas na cidade. Por outro lado, precisamos também aperfeiçoar a legislação
para que as que não estão protegidas do ponto de vista de unidade de conservação, ou seja, parques e tal, possam ser preservadas de alguma maneira, né? Esse é o desafio. E com as mudanças climáticas que estão acontecendo aí pelo mundo afora, isso é um Fundamental. desafio ainda maior, não é? Com certeza. Fundamental por quê? Porque essas áreas, elas ajudam a gente a manter o clima das cidades regulado. Então, você viu que alguns meses atrás a gente teve uma grande onda de calor no Brasil. Sim, sim. Então, as cidades que têm menos verde, certamente ficaram mais quentes. Na Europa, por exemplo, Daniela, você tem no período, nas ondas de calor, cerca de 20 a 30 mil pessoas morrem. E geralmente idosas, porque, né, Sim. são mais vulneráveis ao calor. Então, é importante que a gente considere, porque quando a gente fala de mudança climática, as pessoas associam muito a chuvas. Mas não é só chuva. Chuva é um dos eventos climáticos extremos da mudança do clima. Você tem também as secas prolongadas, as estiagens prolongadas, que afetam toda a sociedade. Mas, obviamente, que aí a gente já entra num outro assunto, que em que pese afete toda a sociedade, quem mais sofre com isso são os mais pobres. Então, vamos lá, estamos numa onda de calor. O cidadão que tem uma casa com 10 ar-condicionados vai passar calor? Não. Não vai. Por quê? Porque ele tem dinheiro para pagar a conta de energia. Uhum. O cara que tá na favela, numa casa que não tem ventilação, que tem gente morando do lado, morando em cima, morando embaixo e tal. Calor pra caramba, aquela telha de aquele brasilite lá quente, um forno. Uma senhora idosa morando ali, certamente vai sofrer muito, porque Verdade. ela não, primeiro ela não tem ar-condicionado. Se tivesse ar-condicionado, ela ia pensar 2 vezes em ligar, porque a conta de energia ia vir estourando no final do mês. Então a gente olha isso, e um outro fator é o seguinte: se eu tenho uma estiagem, uma onda de calor muito intensa, muito prolongada, no caso do Brasil, e se essa estiagem afeta os reservatórios, a gente tem uma crise energética. A crise energética faz com que a conta de energia suba as bandeiras. Bandeira verde, né, vai para amarela, vai para vermelha. E se você lembra, mais alguns anos atrás teve a crise hídrica, criaram a bandeira crise hídrica. Ficou muito mais caro. E aí, quando a energia fica mais cara, tudo fica mais caro. A inflação vai lá para cima. E se a inflação vai lá para cima, quem é que paga primeiro a conta? O mais pobre. A inflação primeiro vai pegar o quê? Alimento, comida. Então tá tudo mais caro. Você, quando tá tudo mais caro, você começa a tirar algumas coisas do seu orçamento. Ah, não vou, sei lá, não vou comer fora. Ah, vou segurar aqui, vou cortar o cabelo menos. Mas comer você não tem como fazer, né? Vai comer, vai deixar de comer? Não vai. Não vai. Então, o pobre que muitas vezes não tem esse lazer, a única coisa que ele pode cortar é a comida. Então, mais uma vez, o pobre é mais afetado. Então, isso entra numa coisa que a gente chama de justiça climática. O que é justiça climática? Quem criou o problema, ou seja, quem contribuiu mais para a mudança do clima, ou seja, os países desenvolvidos que emitiram muitos gases de efeito de estufa, que se desenvolveram no passado, que usaram muito petróleo, muito combustível fóssil para isso, precisam pagar a conta agora. Para que países como o Brasil, que estão se desenvolvendo ainda, possam passar pelo desenvolvimento sem precisar queimar os mesmos combustíveis fósseis que eles queimaram. Só que a gente não pode fazer isso sem ajuda. A Dona Maria, que mora na favela, que não tem como ligar o ar-condicionado porque está muito quente, mas ela, se não ligar, vai passar mal, etc e tal. Como é que a gente vai socorrer Dona Maria? Como é que a gente vai fazer com que Dona Maria, de alguma forma, não morra em função de uma onda de calor? Então, esse é um grande desafio. Você vê que pega vários elementos. Quando a gente fala de mudança climática, as pessoas muitas vezes associam o urso polar, lá sem ter para onde correr, mas a gente está falando de conta no final do mês do bolso do mais pobre. Sim. E por que os governos não investem numa energia limpa, numa energia, enfim, outras formas de geração de energia que podiam gerar menos danos e serem mais baratas, mais em conta, talvez? Veja, são vários motivos. Acho que tem um processo de transição acontecendo, de fato. Se você pegar a matriz energética, a gente está conseguindo gerar mais energia do vento, do solar também. Mas o lobby do combustível fóssil é muito forte, né? As empresas elas são muito fortes, elas têm bancadas no Congresso, bancadas no Senado, elas conseguem se articular, elas conseguem manter seus benefícios, elas conseguem pedir benefícios
para outros setores e segmentos. É a mesma coisa que fez, por exemplo, durante muito tempo a indústria do cigarro, a indústria do álcool, enfim. Então, isso acaba fazendo com que esses avanços eles sejam muito lentos. Só que o desafio, Daniela, é que se for muito lento, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E aí, se não der tempo, o que vai acontecer? Vamos ver tipo um Mad Max da vida aí, né? As futuras gerações, Joaquim, Exatamente. o meu filho Bernardo e as outras crianças, os que estão nascendo, os nossos netos futuramente. Fico pensando como é que vai ficar, porque até a água potável pode acabar. Vai ter um desafio grande. É isso, mas, por exemplo, Joaquim tem 1 ano e 2 meses. Não vai demorar muito para se não fizer nada para ele sofrer, não. Daqui a 5, 6, 10 anos já foi. Vai ser, de fato, um contexto muito complexo. A gente viveu agora, né, algo que talvez as pessoas achavam que só ia viver de novo pelos livros de história, que foi a pandemia. Sim. E a pandemia ela tem uma raiz no nosso modelo de desenvolvimento, de produção e de consumo, né, porque inicialmente a desconfiança de que ela tenha surgido a partir do consumo de um animal silvestre que estava contaminado, contaminou um ser humano e aí foi embora e ela se alastrou pelo mundo. Mas se você olhar, todos os vírus, eles têm origem silvestre, animais. O vírus da gripe é originário das aves, diversos vírus vieram através de morcegos, macacos, vacas. Então, a forma como a gente se conecta com a natureza, ou não se conecta, na verdade, e como a gente explora essas áreas, produz diversos problemas, entre eles doenças. E essas doenças têm potenciais enormes. Tem uma doença que até a Universidade de Stanford desconfiava que poderia ter sido a próxima pandemia, mas aí a Covid passou pela frente. O Covid, se eu não me engano, a taxa de mortalidade do Covid era 0 alguma coisa, 0, alguma coisa por cento, né? Era muito assim, baixa em termos, né, relativos. Percentuais, no caso. Mas existe uma doença que é uma doença que surgiu na região de Bangladesh ali, o que aconteceu? Você tem uma região de floresta e aí começaram a devastar a floresta para produzir alguma coisa. Os morcegos que ali viviam migraram para uma região onde tinha muitas mangueiras. E a comunidade cultivava muitos porcos também. Mangueira, manga com porco, a manga cai, o porco come e tal. E aí os morcegos chegaram, mexeram na fruta, caíram no porco, o porco comeu, o porco se contaminou o ser humano. E para você ter uma ideia, esse vírus que chama Nipah, é o nome dessa pequena região, tem uma taxa de mortalidade de 70%. Uau, é muito. Covid que já fez o estrago foi 0, alguma coisa. A gente tá falando de 70%. De cada 10, 7 pessoas morreram. Então conseguiram fazer um controle e tal, não escapuliu dali. Mas imagine quantos outros vírus a gente não conhece. Recentemente eu vi uma notícia de que, em função de gelo que os polos estão passando, é possível que doenças que estavam congeladas há milênios possam ressurgir. Tá vendo, gente? Estamos falando de coisas assim, de fato, que assustadoras. Assustador. Né? Assustadoras mesmo. Por isso que a gente trouxe André Fraga aqui, porque é uma das pessoas que mais entende desse tema e estudou bastante sobre isso, e para a gente ter a consciência, você aí ter a noção do tamanho que é. Porque quando a gente fala em meio ambiente, é a árvore. Não, não é só isso. É um todo, né? É uma rede, é uma engrenagem, que a natureza é perfeita, rede, exatamente. Você sabe, Daniela, você falou aí dessa coisa da rede. Eu sou engenheiro ambiental. Engenharia é cartesiana, né? Então, Descartes, ele, né, falou muito assim, vamos dividir, e a gente vai entendendo, vai dividindo, entendendo. Isso influenciou o pensamento ocidental. Então, a ciência pensa assim, a administração pensa assim, tudo pensa compartimentalizando, dividindo e depois, eventualmente, somando, ajustando. E aí tem um físico austríaco que ele escreveu um livro chamado O Ponto de Mutação, que é Fritjof Capra. E aí durante a faculdade eu tive acesso a esse livro e li.
E ela fala justamente isso. Ele fala, ó, o cartesiano, o pensamento cartesiano, ele foi importante para a humanidade num dado momento, porque ajudou a humanidade a se desenvolver, evoluir. Mas ele já não apresenta mais as respostas que nós precisamos. Porque o planeta ele é holístico. Ele está todo conectado. Então eu não posso pensar saúde sem pensar a questão ambiental, sem pensar os impactos disso tudo. Eu não posso pensar educação sem pensar isso. Eu não posso pensar nada sem estar tudo integrado. É uma coisa conectando e puxando a outra. E foi aí que, de alguma forma, né, eu despertei para essa agenda, para esse olhar. Porque mas que você estuda engenharia ambiental, você pode ter muito engenheiro ambiental que é muito cartesiano, por exemplo, ou que pensa muito no trabalho numa indústria, por exemplo, está ali focado nisso e não pratica isso, por exemplo, na sua vida pessoal, não defende isso para a sociedade, apenas exerce aquilo como uma atribuição profissional. Já quando você olha, entende essa engrenagem, que ela precisa evoluir, né, mudar de patamar, aí você começa a querer ir além dessa atividade profissional e, de alguma forma, também impactar a sociedade. Como vereador, quais foram os projetos que você conseguiu implementar, que você está querendo implementar, que você acha que são importantes mesmo e que lhe dão, assim, satisfação? Porque tem umas coisas que a gente tenta e é difícil às vezes, Muita mas aí quando coisa. você consegue, né, fica naquela felicidade. Dentre seus projetos, quais você cita? Eu sempre digo assim, Daniela, que assim, na gestão pública, você dificilmente faz tudo que você quer. Primeiro que o tempo é curto, os recursos são pequenos também, tanto equipe quanto dinheiro, de fato. E por isso você precisa se dedicar muito, né, para aproveitar esse tempo que você passa ali. E também, de alguma forma, ter um processo de muito envolvimento. Porque aí, se o tempo é curto, tem pouco dinheiro, você precisa dedicar muito tempo. Então, no mandato de vereador, a gente conseguiu realizar algumas coisas, né? Então vou dividir em duas, assim. Tem a questão específica do fazer legislativo, né? De produzir projetos de lei, conseguir aprová-los e depois buscar pela implementação. Então a gente já conseguiu aprovar alguns projetos. Vamos lá, eu cito principalmente o da cannabis medicinal. Foi um projeto que é uma legal. falsa polêmica, mas que a sociedade ainda enfrenta com um certo preconceito. A gente conseguiu aprovar e agora estamos na batalha da implementação. Isso é muito importante, gente. Tem tantas pessoas com diversas doenças graves que são beneficiadas com isso. O preconceito não pode vir à frente disso. Exatamente. A gente tem também um projeto que a gente aprovou, que é a implementação da cultura oceânica nas escolas. Para trabalhar, por exemplo, com... A gente que mora em Salvador, a gente muitas vezes vai à praia, mas não entende o oceano, né? Vai na praia, mas não entende, não sabe o que é oceano, não sabe o mundo que existe debaixo da água, não entende essa relação do mar, da praia com o continente, né, a duna, a restinga. Então, a ideia é que a gente possa promover na formação dos jovens esse conteúdo de cultura oceânica. É uma coisa que tem se desenvolvido em outras cidades também. A gente aprovou aqui um projeto de lei também nesse sentido. Massa. Estamos na batalha também da implementação. A gente também desenvolveu alguns projetos para a ciclomobilidade, né, que é uma agenda também que a gente defende. Portanto, 10% do que é arrecadado de multas de trânsito serem implementados em estrutura cicloviária na cidade, assim como também a implementação de áreas de proteção ciclista de competição aqui em Salvador, que é aquela área que é fechada durante um período do dia para que ciclistas que pedalam com mais velocidade e têm um foco muito em treinamento para competição possam ter segurança para fazer isso. Esse também foi um projeto que a gente aprovou de lei aqui. A gente aprovou vários. Deixa eu ver mais o que a gente aprovou. É muita coisa. Como agora vereador, tá André está fazendo coisas excelentes. A gente está na batalha agora para banir celulares e telas das escolas. Glória! Se conseguir, viu? Porque menino, difícil, parece que os adolescentes de hoje... Eu digo, quando eu tive um filho, falando com o meu, que tem 17 anos, ele veio com o celular, não veio com o celular na mão quando nasceu, mas parece que o celular faz parte da mão. Se você tira o celular, parece que você tirou a mão dele, tá entendendo? E você sabe que isso é um problema seríssimo, né, Daniela? Porque gravíssimo. Saiu um livro recentemente agora nos Estados Unidos chamado A Geração Ansiosa.
E esse livro conta como essa talvez a geração de Bernardo seja a primeira geração que passou a puberdade com o celular na mão, o smartphone. Sim. E na minha época, na sua época, a gente não tinha. Não. Eu lembro que para eu encontrar uma namorada, eu saía de casa antes, ligava, né? Tal hora, tal lugar, te espero lá. Se desse algum problema no meio do caminho, não ia saber, e só ia conversar, conseguir falar de noite, ia tentar se comunicar, pegar um orelhão. Então isso era... Aí depois que saiu o celular, a gente só tinha SMS para se comunicar, então era celular para falar ou SMS. Eu me lembro, inclusive, que o meu primeiro celular foi engraçado. Eu comprei na TIM e tinha 1 milhão de mensagens. 1 milhão. Aí toda vez que eu mandava uma mensagem, eu ligava assim. Aí ele falava, você tem 990 tanto mil. Era engraçado. Hoje em dia ninguém usa mais SMS. Outro dia apareceu aquele negócio de SMS no meu celular. Deve ter uns 600 SMS que eu nunca abri ainda. Então, quando o jovem passa a puberdade com o smartphone na mão, a gente tem uma virada de chave nessa geração. E aí o smartphone com rede social produz uma série de problemas de saúde mental nessas crianças, nesses jovens. Sim. Então a gente tem uma geração com muita ansiedade. Por quê? Porque a vida de todo mundo é linda na rede social. Não tem ninguém com vida ruim. Aí tem esses filtros que as pessoas botam. Outro dia até teve um vídeo na internet. Você viu um vídeo de uma mulher que botou ela com filtro, ela sem filtro, assim. De fato, era outra pessoa. Mas não vira era mesmo, outra pessoa mesmo. Só que aí é uma menina de 12 anos que não se acha bonita, que vê todas as amiguinhas usando filtro, ela é feia, ela começa a usar filtro, mas na vida real ela não tem filtro. Quando ela vai pro espelho, ela não tem filtro. Mas como? E aí começa a ficar ansiosa, começa a querer se maquiar demais, ou começa a querer fazer um procedimento estético, e aí vem essa loucura. Então, esse estudo mostra, inclusive, um dado interessante. Em 10 anos, você reduziu pela metade o número de traumas, de internações por trauma em jovens. Pô, isso é bom. Não, não é bom. Antigamente a criança andava de bicicleta, corria, pulava pedra, se arriscava com mais imprudência. Eu vejo Joaquim, né, ele tá descobrindo o mundo, ele vai, se joga, de calma, olha por aqui, anda devagar, pera. Então, até a adolescência se fazia muito isso, né? Eu quebrei perna, torci tornozelo, braço. Hoje em dia, as crianças não fazem por quê? Porque tem um smartphone na mão. Então, esse dado que aparentemente é bom, ele não é bom. Outro dado. Hoje, a OMS coloca como um dos maiores problemas de saúde pública a miopia. Por quê? Porque tá todo mundo assim, ó, pertinho. Então, a miopia passou a ser hoje um grande problema de saúde pública no mundo. Em alguns países asiáticos, você já tem 90% da população com miopia. Então você tem problemas de saúde mental, problemas de saúde física, tudo misturado em função do uso excessivo das de tela, de smartphone, principalmente das redes sociais. Nos Estados Unidos, inclusive, diversos estados estão processando as big techs, né, principalmente o Facebook, a Meta, o Instagram e o WhatsApp, por conta da forma como eles desenvolvem seus produtos, sabendo com o objetivo de viciar as pessoas. Eles querem viciar o jovem a ficar o tempo inteiro ali dentro, porque assim eles ganham mais dinheiro, eles não estão preocupados com a saúde de ninguém, eles estão preocupados em ganhar dinheiro. Então, é um desafio muito grande, então a gente tem apresentado alguns projetos nesse sentido. Nas escolas, principalmente, eu acho fundamental não ter também. Exatamente. Pelo menos na escola, né, gente? A Suécia, por exemplo, vinha numa levada de 10 anos de digitalização da educação. E esse ano eles encerraram o programa de digitalização. Estão voltando todos os cursos e turmas para os livros físicos. Que, inclusive, eu acho que são muito melhores para que a pessoa assimile, porque é tão rápida a tela. A tela você vai passando aqui, tem uma coisa, outra coisa. Então, eu acho que os meninos não têm tempo de assimilar, eles não aprendem. Então, não fica pouca telha, né? E você sabe que se você não desenvolver essas habilidades no período adequado, você não desenvolve mais. Isso. Então a criança, por exemplo, outro dia eu fiquei espantado assim, Daniela, porque a gente saiu para tomar café assim, né? Que a gente ia para algum lugar, e, vamos para tomar café na rua mesmo, para lavar louça e tal, aí para não ficar numa padaria. E aí Joaquim devia ter 1 ano. E aí sentamos, aí a criança sentou
no meu colo, aí comeu uma frutinha, pá, não sei o que, daqui a pouco não queria mais nada, ficou agoniado, não queria ficar parado, queria ficar mexendo em tudo e tal. Aí a mãe foi lá, comeu, aí depois ela pegou pra eu comer. Do lado da gente sentou uma família muito parecida. Casal com uma criança que é um pouquinho mais jovem que Joaquim, aparentemente. Mas já comendo também. Então sentou, mesmo script. Sentou, a criança começou a comer uma frutinha e tal. E ela começou a ficar agoniada. Não queria mais, já comeu, queria, né, mexer nas coisas e tal. Aí a mãe pegou, não, vamos botar o videozinho que você gosta. Ai, meu Deus do Na hora que botou o céu. videozinho, a criança parecia um zumbi. É, Parou. é. O que acontece? E se tirar, chora, que eu já vi Porque ela tá chorando. viciada. O que acontece? Nesse momento, a criança tem um único estímulo à frente dela, que é a tela. Ela não tá vendo você, ela não tá vendo a televisão, ela não tá vendo a luz, ela não tá vendo as câmeras, ela não tá vendo o microfone, ela não sabe o que é nada, ela não tá mexendo nada, não tá sentindo textura, não tá sentindo nada. Ela não entende mais nada, ela tá apenas na tela. E ela começa a ficar hipnotizada e viciada na tela. E ela não vai desenvolver nenhuma habilidade como interação social, como concentração, ela não vai explorar, enfim, isso tudo vai fazer com que isso vá se acumulando e ela vai se transformar num jovem cada vez menos apto a ter as habilidades que hoje são consideradas fundamentais, por exemplo, para o mercado de trabalho. Sim. É criatividade, relacionamento interpessoal. Isso, porque tudo que for repetitivo, a máquina vai fazer pela gente. Isso. As habilidades fundamentais hoje são habilidades que só o ser humano tem. E se a gente ficar deixando a máquina treinar a gente... Uma hora dessas, a máquina vai mandar na gente. Eu tenho medo disso, Não, sabia? com certeza, já manda em alguns casos, né? Então, porque se você é dominado por um vício que inclui ficar o tempo inteiro na rede social, ela tá mandando em você, né? Não, e isso é coisa de realmente de médico mesmo, Sim. de tratamento Psiquiatra. psiquiátrico, é verdade, é verdade. Muito bom esse projeto. Agora, muito bom também o da educação oceânica. Inclusive, enquanto você dissertava no início do podcast, eu estava pensando nisso. Se nas escolas não seria importante mesmo que a gente implementasse a educação ambiental, para que as pessoas, os meninos, as meninas, já desde pequenos, eu vejo na praia, por exemplo, às vezes a pessoa chega, come o picolé, joga a embalagem no chão. O lixo não é o chão. O mundo não é o lixo, né? Você não Sim. joga em cima de sua cama. Então, essa educação desde criança, eu acho que pode, quem sabe, mudar as futuras gerações, tentar fazer um ajuste aí, se é que a gente vai corrigir, porque os danos são muitos, os estragos são muitos. Você acha que é possível? Veja, existe uma lei, né, de educação ambiental, só que a lei, aí tem uma discussão grande com os pedagogos, com as pessoas da educação, se ela é adequada, se ela não é adequada. O que ela diz? A educação ambiental precisa ser feita de forma transversal e interdisciplinar, né, porque a gente falou no começo, né? Então eu não vou criar uma disciplina de educação ambiental. Então eu vou abordar a educação ambiental na aula de matemática, eu vou abordar a educação ambiental na aula de ciências, na aula de português, eu vou incluir esses assuntos, né, nas disciplinas que já existem. Tem gente que acha que isso é muito bom, porque, enfim, mas tem gente que acha que não deveria ter um momento específico, etc e tal. A gente tem também a possibilidade de fazer isso a partir das experiências. Então a gente tem um projeto que eu era secretário e ainda existe hoje, que é a implementação, por exemplo, de hortas urbanas nas escolas, Massa. né, de espaços que sejam de interação e de prática efetiva. Então isso, por um lado, também é muito interessante. Sim. Então, hoje eu vejo, Daniela, assim, a gente é muito convidado para ir nas escolas. De todo o perfil, tá? Desde gurizinho até adolescente já. E até mesmo universidade, mas aí estamos falando de escola. Existe já um movimento grande de diretoras, de professoras, em busca dessa conexão da questão ambiental com a formação dessas crianças e jovens. Mas o desafio ainda é, de fato, que exista grana para isso. Verba. Para que eles possam estruturar projetos pedagógicos, né, que sejam, de fato, consolidados. Então, por exemplo, eu defendo que a Secretaria de Educação do município tenha o programa dela de hortas urbanas. Claro. Hoje, como é que faz? Algumas escolas solicitam a Secretaria de Meio Ambiente e de Sustentabilidade, que é a CECIS, que leve uma horta para a escola. É bom, a CECIS consegue levar. Mas aí fica muito a cargo da diretora a sequência da manutenção
da horta. Então, se a Secretaria de Educação tivesse um programa estruturado que desenvolvesse essas ações e, de alguma forma, mantivesse a perenidade disso, né, no dia a dia, com uma equipe técnica qualificada dando suporte, né, para que esses programas eles floresçam efetivamente, nós teríamos um outro nível, né, um outro patamar de engajamento e de envolvimento. Na rede municipal de educação, que é a que eu mais acompanho, por ser vereador, mas acompanho também a rede estadual, a gente percebe um volume muito grande de professores, de coordenadores pedagógicos, né, professoras também, coordenadoras, diretoras, que querem e que buscam esse tipo de experiência para os seus alunos, assim, fazem da educação de fato essa dedicação muito grande, fazem com muito carinho. Então tem professor que me manda de manhã, olha aqui, olha, eles chegaram, estão mexendo na horta, estão sentindo o cheiro do manjericão. Então, mas eu tenho conversado com a Secretaria de Educação para que isso vire uma política perene da própria Secretaria. Mas isso aí é fundamental, Palmas. Gostei. Gostei da ideia, gostei da proposta, e é isso aí. A gente tem que tomar conta das coisas, porque senão, do jeito que tá, não vai, a terra vai ficar inabitável. Com certeza. Em Já pouco está tempo. em alguns lugares. Isso, Né? em alguns lugares Tem já lugar está. aí que já está batendo 60 graus. Quem é que vive com 60 graus? Não tem condições, não tem condições. Não tem condição de produzir, não tem condição de nada, né? Então, se a gente não se educar já para isso, a gente vai perder o pouco que a gente ainda tem. Sem dúvida. Porque de Mata Atlântica, quanto é que a gente ainda tem de Mata Atlântica aqui? Ó, você me pegou, não tem estado não. Não, pouquinho, mas é menos de 10%. É entre 8 e 12, alguma coisa assim. Se eu não me É engano. pouco demais. É E as quase nada. áreas que tem É estão porque a Mata sendo... Atlântica foi o primeiro bioma do brasileiro que foi explorado, né? Então, qual foi o primeiro elemento a ser explorado no Brasil? Pau-brasil, da Mata Atlântica. Porque a Mata Atlântica ela tá na borda, né, do oceano. Então, os portugueses chegaram e fizeram aquele auê, né? Aí depois desmataram para plantar cana-de-açúcar, café. Então, a Mata Atlântica, de fato, foi a que mais sofreu de todos os nossos biomas. E é a que mais tem biodiversidade. É que é o maior hotspot de biodiversidade. O Brasil é o país mais mega diverso do planeta. Amazônia, né, cara? Pô, Você tem, né, os biomas principais, né? A Mata Atlântica, a Caatinga, que a gente também, de certa forma, valoriza pouco, mas é um bioma extraordinário, assim, fantástico. Quem conhece a Caatinga, que viaja pelo interior da Bahia ou do Nordeste e que anda pelas 4 estações do ano, percebe a transformação da Caatinga ao longo das estações. Então tem época que você vai que tá tudo secão, poxa, não tem nada aqui, daqui a pouco você passa, tá tudo verde. é E aí lindo. se você entra na Caatinga, você percebe as estratégias de sobrevivência, tem muito espinho, mas aí tem as árvores que acumulam água no tronco ou na raiz, né, como um buzeiro, por exemplo. Você tem os pampas também, um bioma importante. Você tem o cerrado, que é um outro bioma importante. Você tem a Amazônia, que é um outro bioma importante. Então você tem o país, não existe outro país no planeta com tanta biodiversidade. O Brasil, né, surpreendentemente, usa pouquíssimo essa sua biodiversidade. Então a gente usa muitas plantas exóticas para arborizar as cidades. Uhum. A gente usa muita planta exótica para fazer a ornamentação das cidades. A gente usa muita planta exótica para dentro de casa, ornamentar nossas casas. Enquanto a gente tem uma infinidade de plantas nativas que estão adaptadas ao nosso clima e que a gente poderia aproveitar, inclusive potencializar a biodiversidade do Brasil. Porque quando eu planto uma árvore nativa, por exemplo, eu estou alimentando ave, eu estou alimentando outro tipo de fauna, eu estou promovendo serviços ambientais, né, de sombra, de evapotranspiração, eu estou dando sombra. E às vezes a gente opta por uma espécie exótica de outro país, e às vezes vai dar um problema, é invasora, prejudica a biodiversidade, enfim. Então, esse é um elemento também muito importante para a gente discutir nas cidades brasileiras. Com certeza, com certeza. Agora, você falou aí em sombreamento em algum momento e eu me lembrei dos espigões lá do Buracão e da especulação imobiliária que muito vai tirando as árvores. Recentemente cortaram uma lá perto da minha casa. Ai, que tristeza, André Fraga. Eu olhando os passarinhos não, os macaquinhos, porque tinha 2 árvores grandes lá, antigas, e eles cortaram
E os macaquinhos ficavam para lá e para cá em cima do fio, olhando para o local das árvores. Olha, me deu uma tristeza no meu coração. Eu digo, meu Deus. Mas a especulação imobiliária fazer o quê? Vai construir um espigão No gigante. O que é que você lugar, no acha lugar da disso? árvore, No lugar da árvore. era um terreno privado. Era um terreno privado. Veja, o ideal é que a gente consiga equilibrar, né, os diversos interesses que tem nas cidades. O setor imobiliário é um setor presente em qualquer cidade do mundo. Sim. Então, quando a gente fala de especulação imobiliária, de fato é algo ruim para a cidade. Especulação é quando a pessoa deixa um terreno ali durante um tempo valorizando, não faz nada, ou quando ela faz um jogo, às vezes até com legislações para se beneficiar do ponto de vista legal e financeiro, e etc. O importante, eu sempre falo isso, né? Quando eu assumi a Secretaria de Sustentabilidade, um dos principais atores que eu fui dialogar foi o setor imobiliário, porque tem jeito, tá aqui, tem muita gente séria que busca o melhor para a cidade, até porque eu sempre dialogava muito assim. Se a cidade for ruim, ninguém vai querer ficar aqui e os negócios não vão prosperar para ninguém. Então o desafio da gente é equilibrar isso, entendeu, Dani? Porque o que acontece? Quando eu cheguei na secretaria, não tinha regra, por exemplo, você precisa tirar uma árvore, por algum motivo. Acontece. Ou a árvore está morrendo, ou a árvore foi plantada no lugar errado, uma espécie exótica, que está dando problema na estrutura da calçada, na estrutura de um muro, na fundação do edifício, está invadindo um sistema de drenagem, de água, de esgoto, acontece muito. Mas aí, quando antigamente você precisava tirar essa árvore, você não tinha uma regra clara de... E aí, você vai compensar como? Vai fazer o quê? Então, a gente criou uma legislação que, a depender do porte, a depender da espécie, a depender de vários critérios e elementos, você tem uma quantidade de outras árvores que você precisa plantar, preferencialmente na mesma região. Então, muitas vezes, de fato, a gente fica incomodado, triste, revoltado, chateado, quando a gente vê uma árvore sendo cortada, retirada. Nossa, são vários animaizinhos. Mas, às vezes, não é possível impedir. Eu entendo. Por vários motivos. Outras vezes é possível. Às vezes também é retirada de forma irregular. A gente pode multar, exigir que replante e tal. Então, é um desafio muito grande compatibilizar essas questões nas cidades. Então, precisa tirar por critério A, B, C, D, tá bom, mas aí como é que a gente repõe isso? Né? Porque se aquela árvore está ali hoje com 10, 20, 30 metros de altura, oferecendo sombra, alimento para a fauna, alimento para o humano, lugar para subir, é porque alguém plantou ela 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, como é que a gente plantou? No Instagram eu tenho feito muito isso também. Eu tenho circulado pela cidade, e aí onde eu encontro árvores que eu plantei, que já estão crescendo, eu falo, olha aqui, passou 5 anos atrás. Por quê? Porque, assim, é muito comum as pessoas reclamarem muito da falta de árvore, mas poucos se mobilizam, de fato, para meter a mão na massa. Eu lembro muito que, não sei se você se lembra dessa notícia, teve um caso de uma senhora que faleceu ali na Tancredo Neves, na Avenida Tancredo, aqui do lado. Uma árvore caiu em cima dela, inteira. Semanas antes, a prefeitura tinha cortado uma mangueira no Campo Grande. Foi uma polêmica na cidade, tal, rede social, absurdo, pá, não sei o quê. A imprensa foi perguntar ao prefeito por que ele tinha cortado aquela árvore no Campo Grande. Ele explicou lá que a árvore estava doente, que ela podia cair na cabeça de alguém. E logo depois que caiu a árvore em cima da senhora, a empresa perguntou por que ele não tinha cortado. Então o prefeito falou, poxa, mas vocês querem que eu tire ou querem que eu não tire? O que acontece? É um desconhecimento muito grande da gestão da arborização da cidade. Às vezes é importante que a gente compreenda essa gestão da arborização. Às vezes é preciso tirar, mas qual é o desafio? Plantar. Sim. A gente tem que cobrar da prefeitura, dos empresários e da gente própria que plante árvore na cidade. A gente acha lindo o Corredor da Vitória. O Corredor da Vitória foi inaugurado em 1900 e, se eu não me engano, 14 ou 13. Foi 14. Ou seja, aquelas árvores ali têm 100 anos, tem mais de 100 anos agora, 110 anos. Aquelas ali são as únicas árvores da cidade que eu posso dizer com certeza que são centenárias. E às vezes, uma árvore grande, a pessoa fala, aquela árvore é centenária. Mas não é. Tem árvore que é grande, que tem um porte grande, mas que não tem 100 anos. Não deixa de
prestar serviços ambientais relevantes e importantes para a cidade. Mas é importante que a gente compreenda essa dinâmica, essas interfaces, essas relações, a arborização da cidade com todas essas questões. Eu sempre digo, árvore não é poste. Né? A prefeitura vai lá, bota um poste, só precisa voltar depois de alguns anos, porque hoje com iluminação em LED, a lâmpada não queima durante 3, 4 anos. A árvore você plantou hoje, tem que voltar de tarde para regar. Sim. Tem que cuidar, pode dar doença, pode dar formiga cortadeira, pode dar fungo, tem que ficar de olho, pode o cavalo que passou, comeu, se for pequenininho alguém pisa, um idiota vai, pá, quebra, acontece muito, é muito comum. Então um desafio muito grande fazer com que nossas cidades sejam arborizadas. E o desafio maior é mesmo o equilíbrio, né? Pelo que eu estou vendo. É a gente equilibrar o progresso, o desenvolvimento com as questões da nossa sobrevivência, do nosso dia a dia. E falando sobre isso, já aproveito o gancho para puxar para o canabidiol, que você falou aí, que é um projeto muito bacana de saúde, de saúde. Então, para desmistificar, para esclarecer, como é que é esse processo do canabidiol, da liberação para uso medicinal? Não é só o canabidiol, né, que é o CBD que chama, mas tem o Sim. THC, tem o CBG, tem os terpenos. A folha, né, a flor, na verdade, a planta da cannabis, ela tem, Daniela, mais de 100 componentes fitoquímicos que já são conhecidos da existência, mas que não se sabe, por exemplo, 100% ainda como eles interagem com a saúde humana. O que se conhece mais é o CBD, mais conhecido, né? O THC e o CBG, além dos terpenos, que é o que dá o aroma da planta. O que a gente propôs foi que a gente tenha acesso gratuito no Sistema Único de Saúde de Salvador para medicamentos à base de cannabis para pessoas de baixa renda. Por que isso? Porque muita gente precisa do medicamento, mas ainda é caro. Caríssimo. E aí a gente percebeu que é uma demanda. E aí começamos a ver algumas cidades do Brasil apresentando projetos. Trouxemos o exemplo, apresentamos aqui, conseguimos aprovar, o prefeito sancionou e agora está em fase de regulamentação. Então a Secretaria de Saúde está regulamentando. Que bacana. Para entender quais doenças serão, no primeiro momento, atendidas. Quais serão possíveis de serem tratadas oficialmente com medicamentos à base de cannabis. Eu sempre digo que a cannabis medicinal, maconha, enfim, os nomes que a gente pode dar, que quiser dar, sofre de um preconceito muito grande que faz com que a gente desconheça os principais benefícios que a planta pode apresentar. Então vamos lá. Se começou a proibição da cannabis na década de 30, se eu não me engano, 1930, isso impediu que muita gente pudesse pesquisar os benefícios da planta. Aí um pesquisador israelense, Rafael Mechoulam, ele conseguiu identificar e descobrir o sistema endocannabinoide, que é um sistema que está no nosso corpo, e que o CBD, o THC, o CBG, eles, na hora que você ingere, ele se conecta e começa a fazer uma série de ajustes no metabolismo e enfim, nos sistemas do nosso corpo. Mas imagina você se esse sistema endocannabinoide tivesse sido descoberto há 200 anos atrás. A evolução que a gente não teria tido. Hoje, talvez umas 3 dezenas de doenças já são tratáveis com cannabis medicinal. Saúde mental, doenças neurodegenerativas, dor crônica, fibromialgia, enfim, mal de Parkinson, que é doença neurodegenerativa, enfim, muita coisa. Imagina se a gente estivesse estudando, não ia ser só o CBG, o CBD e a THC, seriam vários outros componentes, e nós teríamos um outro patamar. Imagina, Daniela, se não tivesse essa burrice dessa proibição, a gente vai, por exemplo, na região norte aqui do nosso estado, que se conecta ali com a região de Pernambuco e de Alagoas, que é o polígono da maconha. Sim. É uma região extremamente perigosa, né, dominada por grupos de narcotraficantes que colocam parte daquelas comunidades
num contexto de vulnerabilidade. Hoje, aquela região das poucas regiões do Brasil, fora de capitais, que tem uma superintendência da Polícia Federal para tentar controlar algo que eles não conseguem controlar. Aí eu te faço a pergunta. E se em vez de uma superintendência da Polícia Federal, a gente tivesse lá uma superintendência da Anvisa? Tivesse um polo farmacêutico. Muito mais útil, muito mais producente. Já que o terreno ele é propício à produção de cannabis. Então, se a gente estivesse lá produzindo medicamento, cosmético, né, formação para essa juventude, emprego digno para aquela população, né, enfim, em vez de ficar prendendo o cara que está cuidando de uma roça de maconha por R$100 a diária, por R$30 a diária, e aí passou a Polícia Federal e levou o cara preso. Aí o cara tá preso, o cara não era traficante, tava pagando ali para receber, para cuidar, ficar de olho ali, foi preso, acabou com a vida dele, porque tá acontecendo de criminal, não vai conseguir fazer mais nada. Enfim, se ele estivesse ali cuidando, recebendo uma formação, acompanhando de fato uma plantação oficializada, que vai produzir medicamento, que vai melhorar a vida das pessoas. Então, essa estratégia, essa opção que o Brasil deveria ter feito, não fez, a gente espera que isso aconteça. E eu espero que através desse projeto vocês consigam ajudar muitas pessoas, porque as pessoas elas precisam disso. E o preconceito, minha gente, é a pior das doenças, é o pior dos males, é a pior das pragas que pode acontecer. Tire o preconceito do caminho que a gente quer passar com a evolução, não é verdade? É isso aí. E para evoluir só derrubando o preconceito. André, a gente já conversamos bastante, né, menino? Passa rápido. Quando a conversa é boa, né, Davi? Aí vai passando rápido. O que é que a gente não falou que a gente ainda tem que falar? Dentre as coisas que você faz. Ele faz muita coisa. Se ficar aqui, a gente faz um longa-metragem com o André Fraga. Aliás, acesse aí o perfil dele, @André Fraga. Você vai gostar. André Fraga. André Fraga. Rapaz, assim, Dani, tem muita coisa, né? Na verdade, o mandato da gente ele é muito focado nessa questão ambiental. Então, a gente fala muito de reciclagem também, né? Que é um tema importante pra gente. Então, recentemente, a gente conseguiu, por exemplo, isentar as cooperativas de reciclagem de IPTU, TFF. Que massa! Redução do ISS. Não só isentar daqui pra frente, mas como o perdão de quem tinha alguma dívida com a prefeitura. Eu tinha cooperativa que tinha mais de R$1 milhão em dívida. Né? Então, imagina o peso que a gente conseguiu tirar. Que bacana. Hoje, a gente estava na inauguração de mais uma Casa Soma, que é um espaço que você leva o seu material reciclável e troca por benefícios e pontos. A gente trabalha muito, como a gente já falou, com educação também, um tema que eu acho muito importante. Sempre tentando puxar essa coisa da questão ambiental para a educação. Acho que é fundamental, e aí abordando isso sobre vários aspectos. Toda essa pauta também de oceano, a gente falou da cultura oceânica, mas tem a parte da limpeza, do plástico no mar. A gente conseguiu um projeto de lei que a gente aprovou também, foi a proibição dos canudos plásticos na nossa cidade. Glória, Senhor, glória, aleluia. Foi proibido, porque, assim, você usa um negócio 5 minutos e descarta, né? Muitas vezes ele vai para o oceano, se não, por exemplo, se não acontecer o que acontece às vezes de entrar, ou de ser consumido por algum animal, né, marinho, ele vai se degradando, mas quando a gente vê assim, leva 200 anos para se degradar. Não se degrada, ele vira microplástico. O microplástico vai ser comido por algum bicho. E esse bicho vai ser comido pela gente. E vai então, um peixinho, exatamente. Aí já tem estudos que identificaram microplástico no cérebro, no pulmão humano. E a gente não sabe o impacto disso na saúde ainda. Os estudos ainda não conseguem efetivamente mostrar. Então, é importante que a gente compreenda a importância, às vezes, de ações que parecem pequenas e simples. Então, esse foi um outro projeto que a gente aprovou recentemente. A gente atua muito também na mobilização da sociedade, de forma geral. Então, entendendo que participar ativamente do processo da sociedade não é apenas votar a cada 4 anos, a cada 2 anos, mas acompanhar. Então, nós lançamos, Daniela, um aplicativo. Então, as pessoas podem baixar um aplicativo, Mandato André Fraga, e acompanhar o nosso trabalho, mandar para de lei, sugestão, crítica, reclamação, denúncia, para que a gente mobilize as pessoas a manter essa participação. Então, a gente considera que é fundamental para que a gente tenha uma sociedade. Eu sempre digo, político não veio de Marte.
Né? Ah, política é tudo ruim, tudo isso, tudo aquilo, saiu daqui do meio da gente. Você tá achando tão ruim assim? Venha você pra política. Se envolva, participe. Porque os partidos políticos são feitos de pessoas. As câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, a Câmara de Deputados, o Senado, é feito de gente. São pessoas que estão lá. Ah, André, o sistema é bruto. É verdade, é bruto. Mas quanto mais gente se junta, pensando bem, a gente consegue ir devagarzinho ocupando, enfrentando, alterando a rota, fazendo, né? É fácil? É simples? Não. Nada é. O que é fácil e simples na vida da gente? Nada, Mas né? tem que ter essa consciência, Tem né? que cair pra cima. Eu sei que o boleto no final do mês às vezes é mais pesado, a gente precisa cuidar disso também. Mas pense que o que a gente vai deixar de legado pros nossos filhos, nossos netos, né? É um negócio meio clichê, mas o que vai ser? Ou pense, talvez, se você é muito jovem ainda, pense qual é o seu. Como é que você vai viver daqui a 20 anos? Uhum. Você vai viver daqui a 30 anos. Você quer viver num mundo que você não tem nenhuma segurança do ponto de vista climático, você não sabe se vai ter calor, frio, se vai ter comida, se a comida vai ser cara, se vai ser barata, se vai ter ainda comida que você gosta, que não gosta. Outro dia eu vi uma reportagem dizendo que vai faltar chocolate, vai faltar dendê. E aí? Você precisa entender isso para não ficar achando que é só daqui a alguns 100 anos. Não é. É agora. A vida é agora, a atitude é agora. Então, vamos agora acessar o perfil de André Fraga no Instagram, eu, André Fraga, mandato André Fraga. O aplicativo é E você pode acessar também esse isso. mandato André Fraga para No saber aplicativo, tudo o que nas está lojas, é. acontecendo, enfim, todas as ações, todos os projetos. André, eu lhe agradeço demais. Eu sei que você é um cara ocupado, que é um cara super cheio de coisas para fazer, mas arrumou um tempinho aqui para o nosso podcast Bahia Eu Flow. acho E a que falar com a gente... sociedade, com a imprensa, né, é prioridade da gente que está no poder público, no setor público, né? Porque a gente é servidor público. Então ele precisa estar sempre conversando com as pessoas, estar disponível. E falar com a imprensa é fundamental. Parabenizar você também pelo podcast, porque também não é sempre que a gente encontra quem sabe também entrevistar e conduzir e não falar besteira, porque às vezes, por exemplo, a questão ambiental, muita gente às vezes faz perguntas que não tem nada a ver. E aqui a gente não percebe isso, que você também gosta do assunto, eu sei disso, Ave te acompanha, Maria, sabe do que Ave tá Maria. falando. Eu Então, cato lixo na praia, eu fico doida. Eu chego, eu fico. Se eu soubesse o dono de quem jogou o lixo, eu ia pegar e dizer levava. aqui, tome, que Sabe é o que eu fazia? Eu seu. já fiz algumas vezes, minha equipe até falava, não faça isso, André. Uma vez eu vi um cara jogando um negócio no chão, aí eu fui, peguei assim, ô amigo, você deixou cair, ó. Caiu, Você- ó. é. Tome, que é seu. É, que graça, né? Eu até já me arrisquei muito. Aí teve um cara que falou, não, isso aí, deixa aí. O cara jogou de novo. É, Aí eu peguei e joguei na lixeira. Não, amigo, deixa na lixeira então. pelo amor de Deus, minha gente, vamos evoluir. O mundo é para evoluir, a vida é para frente, ó. E eu espero que você sempre esteja entre nós para fazer essas coisas boas e estuda, viu? Isso aí é cabeção, cabeção no bom sentido de estudar. Estudioso, um cara competente, um cara comprometido com a causa dele, que é o meio ambiente. Então, André, o Bahia Flor te agradece, eu te agradeço imensamente e espero te ver de novo aqui, tá? Pra gente Eu te conversar mais sobre agradeço. outros assuntos. Porque tem muito assunto, acessa os perfis. Obrigado, Dani. Obrigado a todo mundo. Vamos nessa. Um abraço e meio ambiente na cabeça, viu, gente? Com certeza. Gente, não esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube, tá? Canal do Bahia Flow no YouTube. Estamos esperando você. Até a próxima. Um beijo. Tchau.